Jurassic Park é uma das minhas franquias favoritas, né? Principalmente dessa questão mais de ficção científica, animais gigantes e sei lá, porque eu não sou muito fã mesmo de filmes de animais no geral, mas quando se trata de dinossauro, quem não é fã, né, meus amigos? Mas enfim, Jurassic Park teve aí muitas coisas interessantes, mas foi um passado longínquo. Pelo menos em partes, porque Jurassic Park 1 e o World são filmes excelentes. Eu até gosto mesmo do World, porque é bem divertido. O primeiro Jurassic World, beleza? Porque basicamente ele tem o mesmo roteiro, ele faz as mesmas coisas do que o primeiro com algumas alterações. Mas ainda assim, um filme interessante. Já Jurassic World Rebirth, que seria um novo início para uma nova trilogia de Jurassic World, não é bem assim, mas vamos falar um pouco mais sobre isso logo mais. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Então vamos começar falando do que se trata Jurassic World Rebirth, ou Recomeço. O filme é o sétimo da franquia Jurassic Park, basicamente, trazendo uma nova entrada para uma nova trilogia que pode ou não acontecer. Vai depender aí da grana que eles arrecadarem. O filme traz a história de uma nova galera, né, um novo pessoal aí, diga-se de passagem, um elenco bem interessante, trazendo Scarlett Johansson e Mahershala Ali para o papel principal, ou para os papéis principais no caso, né? Sendo eles uma espécie de caçador de recompensa, ou como ela gosta de chamar, uma agente de segurança que você pode pagar muito. Basicamente é isso. E eles são contratados por um bilionário, novamente, né, os bilionários envolvidos nisso tudo, porque esse mundo jurássico, né, desses dinossauros, esses gigantes aí, precisam de muita grana para existir, né? Porque código genético não é coisa fácil e nem barata. Então por isso sempre tem um bilionário envolvido. E o bilionário Martin Klebs contrata então esse grupo para fazer um servicinho para ele. Ele pretende, com a ajuda do Dr. Henry, trazer basicamente o código genético ou uma amostra de sangue, uma amostra do DNA de 3 dinossauros gigantescos que ainda vivem no nosso planeta. Porque, né, o filme se passa vários anos após o incidente de Jurassic World, onde os animais acabaram escapando e estão vivendo entre os humanos. E esse novo mundo seria um novo habitat que os dinossauros não estão conseguindo sobreviver. O nosso mundo é um mundo muito diferente do que há bilhões de anos atrás, quando eles existiram. Então, eles basicamente estão morrendo, estão sendo extintos novamente, por conta dessa natureza diferente que eles encontraram. A atmosfera, os animais, a própria vegetação, tudo é diferente. E algumas espécies acabaram se adaptando um pouco mais na linha equatorial do planeta, onde o clima é mais quente, pelo menos para a lógica aqui do filme, que, né, a gente sabe que não faz, né? Mas enfim, para a lógica do filme isso funciona, e então eles decidem por ir até o local onde esses animais gigantescos estavam. Um sendo da terra, o do ar e também um da água, que é o queridíssimo Mosasauro, que era conhecido nos filmes anteriores de Jurassic World. Então essas criaturas colossais, sendo as maiores espécies de cada habitat, teriam seu DNA compatível com uma possível vacina ou algo do tipo, que através dela seria feito, né, um remédio que daria basicamente muita grana para essa empresa desse bilionário que está, né, patrocinando essa viagem, querendo esse DNA. E é aí que entra toda a treta basicamente, porque eles vão ter que ir atrás dessas criaturas insanas para coletar esse DNA sem matá-las, porque se eles matarem eles não conseguem, né, tirar o que eles precisam dessas amostras. Então eles precisam fazer essa expedição na miota, na miúda, quietinho, sem ninguém saber, ao mesmo tempo que não matam essas criaturas. Então eles vão colocar as próprias vidas em riscos por uma boa grana, basicamente. E o filme leva um pouco mais de questão, né, na sua base, mas a princípio é isso, para não dar tanto spoiler, que a gente vai falar um pouco mais sobre o que eu achei, né, e os pontos positivos e negativos do filme a partir de agora. Então esteja avisado, beleza?
Então, o filme Jurassic World Rebirth, ou Recomeço, você que manda aí o jeito que você quer chamar, traz aí uma perspectiva um pouco diferente, ou pelo menos eles tentam trazer, beleza? Porque assim, muito se fala sobre a franquia ir para um lado um pouco diferente, onde os animais, né, esses animais gigantescos, dinossauros, olha, tipo, loucura, né? De estarem vivendo entre a gente. Então, a vida deles seria um pouco diferente, a própria vida humana seria diferente, e temos um pequeno vislumbre disso no começo do filme, quando uma dessas criaturas meio que está morrendo no meio da cidade e vira aquele caos, né? O trânsito tá todo caótico e muitas coisas estão meio que tentando acontecer. Por quê? A parte do roteiro junto com a produção do filme não ajudou tanto assim nessa parte, com ângulos muito fechados, pequenas partes aparecendo o dinossauro, e quando a gente quer ver um filme de dinossauro, a gente quer ver o dinossauro, então, sei lá, não quero ver trânsito, entende? Então é basicamente isso. E esse vislumbre de um mundo cheio de dinossauros é só esse pequeno momento, então o filme acaba deixando a gente com um gosto amargo na boca por conta dessa cena que tenta fazer alguma coisa, seria interessante, mas... E aí começa a deslanchar a partir daí. Quer dizer, na verdade, já deslanchou no começo, nas primeiras cenas do filme, quando o motivo de fato do filme acontecer acontece por uma propaganda da Snickers, quando um dos cientistas resolve comer o chocolate e não tem um lixo, ou ele não pode colocar no bolso e ele joga o papel no chão e o papel acaba travando uma porta ultra tecnológica que é para conter um dinossauro monstruoso geneticamente modificado. E o filme acabou de começar. Tipo, literalmente, a primeira cena do filme é isso. E aí você fica, gente, primeira cena do filme é essa, e aí é só ladeira abaixo. Eu queria ter mais esperança, ou falar que, né, não, foi um ótimo filme. Eu queria ter um filme nota 10, ou pelo menos na altura do original, entende? Então, sei lá, o filme acaba se perdendo muito em vários momentos, com essas partes picadas de um roteiro que parece inacabado, ou sei lá o que eles tentaram fazer aqui. Mas não foi Jurassic World, ou no caso não foi Jurassic Park. Porque o que a gente quer ver é dinossauro, e o que a gente não vê, basicamente, é dinossauro. A gente vê umas criaturas geneticamente modificadas e não acontece muita coisa além disso. As cenas e as partes interessantes do filme são as partes que fazem referências ao original. E mesmo nessas partes tem algumas coisas que você fica, gente, o que eu tô assistindo? Tem a parte específica que a mulher, a moça, né, a filha de um cara lá, que vocês vão saber no final de assistir o filme, que tá meio alheio, né? Tem uma família meio alheio a tudo isso, porque eles meio que caíram de paraquedas ali, porque eles foram atacados pelo mosasauro. E aí, a menina tem a brilhante ideia de, beleza, vou pegar ali um bote. Mas daí ela vê um T-Rex. E aí o que ela faz? Não, eu vou continuar com o meu plano. Porque eu vou arrastar aqui um bote e abrir o bote na frente do dinossauro. Aí você fala, não, beleza, o dinossauro vai acordar e vai atacar eles. Não, ele vai beber água primeiro, porque, né? Quando você acorda, pô, você tá ali cansado, né? Você tá meio leso ainda, você tem que tomar um café da manhã, beber uma água, sei lá, né? Até aí beleza, você fica, ué, mas tá acontecendo, né? O dinossauro não é kill, né? Tem que se alimentar. E aí não para, são várias coisas que o roteiro começa a fazer que não fazem muito sentido. Eles ficam só tentando entregar cenas atrás de cenas, sem fazer a menor ideia do que eles estão fazendo, aparentemente, e que não avançam em nada. São cenas, tipo, a gente tem que chegar lá no final com essas 3 amostras. E o que vem no meio, o editor aqui do canal até falou, calma, não vai muito afim, né? Brabo com o filme, não excomunga muito. Mas não tem como, porque não sei o que eles tentaram fazer aqui. Eles pareciam perdidos, eles não assistiram os outros filmes. Porque até para fazer as referências aos próprios filmes, que eles dizem estar fazendo uma sequência, essas cenas são... vislumbres do que poderia ser uma cena interessante, sabe? Então, essa parte do T-Rex meu, que isso? Que coisa é essa? Por quê? O que tá acontecendo? O T-Rex não mata ninguém, porque simplesmente ele parece só bobo, fica correndo atrás deles, brincando com a comida. E aí ele não consegue comer ninguém. E você fica, ué, pelo menos ele tinha que comer alguém. E aí, por exemplo, no começo do filme, você já meio que imagina quem que vai morrer, quem que não vai morrer. E aí você fica... Tá,
beleza, eu já sei disso agora no começo, então pra que eu vou basicamente continuar assistir esse filme? Fora essas questões perdidas, que se eu ficar falando aqui, eu vou ficar, sei lá, 40 minutos, 1 hora falando de coisas horrorosas, o tempo do filme inteiro falando sobre as coisas que não fazem o menor sentido. Eu vou falar de coisas que me agradaram, porque realmente foram poucas, então acho que vale até mais a pena. O filme traz ideias boas, principalmente envolvendo essas criaturas, que são esses dinossauros geneticamente modificados que deram errado, porque eles fizeram, várias pesquisas, fizeram essas criaturas e até acertar de fato, algumas com certeza deram errado. E é esse ponto que o filme tenta, abordar, expandir um pouco a lore. E assim, eles até conseguem expandir, conseguem entregar coisas interessantes, mas fica sempre no, algo a mais. Eu queria ver mais disso, criaturas um pouco mais grotescas, ou até, já que tá indo para esse lado, vai mesmo de uma vez. Ou criaturas mais aterrorizantes, mas assim, aparece muitos dinossauros que a gente já conhece, ou parecidos com os que a gente já conhece. Tem um ou outro ali que são um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo lembra alguns outros, fazendo essas claras referências ao filme original. Tem a criatura gigantesca que vocês viram um pequeno momento aí no trailer, que também tem no filme e é interessante, mas fica só nisso, porque aparentemente é só porque sim. Porque na hora de fazer o forféu mesmo e botar gente na boca, quase não faz. E é só pelo bel prazer do próprio roteiro ou da própria direção. Porque o filme tenta entregar essas criaturas matando gente, mas não consegue. Eu não sei se eles precisariam, sei lá, de mais pessoas para os dinossauros matarem e sei lá, colocar essa galerinha que eles selecionaram para ficar vivos em um barco e sobreviver só porque sim. Ou os dinossauros estavam só satisfeitos aqui. A gente comeu uma galera, mas a gente vai continuar perseguindo vocês, só que a gente não quer comer não. A gente vai ficar aqui na boa. A gente só vai perseguir vocês, mas a gente não quer comer ninguém não, beleza? Então é mais ou menos isso que vira. Então, eu não sei, as cenas são interessantes, algumas cenas são bonitas. Como eu disse, a parte que faz referência aos originais é interessante. A cena do T-Rex é legal, apesar do roteiro não ajudar. A cena do pescoção, que eles vão atrás também, que é um desses colossais, esses dinossauros colossais, é bem legal, porque é uma espécie meio que nova, dos dinossauros, porque é geneticamente modificado, mas entrega uma cena muito parecida com o que foi lá no primeiro filme, quando eles encontram o primeiro dinossauro, que é a cena classicaça mesmo, tipo, a cena que define Jurassic Park. Aqui tem um momento desses, é bem interessante. Então tudo que é interessante tenta fazer ou faz a referência ao primeiro filme. O que eles tentam de novas ideias é só a tentativa, é só a ideia que é boa, mas no final a execução fica... E aí, sei lá, ele acaba decepcionando mais do que agradando, pelo menos pra mim, beleza? A crítica deu uma esmagadinha no filme, de certa forma tem razão. Não acho que a nota suba mais do que isso, talvez até caia mais conforme as pessoas vão indo assistir o filme. E também acho que ele fica ali sempre na mesmice. Tenta entregar algo, mesmo sendo uma franquia gigantesca, um blockbuster insano, não tem outro concorrente de Jurassic Park no mercado, e com isso eles acabam entregando essas obras, xoxas, pelo menos nos últimos anos foi isso, tentando bater de novo a barreira do bilhão, mas não vai conseguir provavelmente com esse filme, e o que me deixa um pouco triste, porque esse aqui pode ser aí a tampa no caixão, basicamente da franquia, pelo menos por um tempo. Então agora vou falar aí a minha opinião de fato e também a nota que eu dou para o filme, beleza? Então assim, Jurassic Park Rebirth é interessante? Tem ideias boas? Tem, mas é só isso. Não tem algo que você tire de proveito basicamente do filme, porque as cenas boas, você vai lá e assiste o primeiro filme, que é bem melhor, entende? Eu acho que até pouparia um pouco de tempo. O filme não é uma
catástrofe gigantesca, não é horroroso, tipo, ah, não dá pra assistir. Não, não é. Mas também não é aquele filme que você fala, pô, esse aqui eu quero assistir de novo, sabe? Não é. Não é, por exemplo, um Jurassic World, ou o próprio Jurassic World Reino Ameaçado, que também tem ali umas questões, é um pouquinho abaixo ali dos outros, mas ainda assim consegue entregar algo interessante, sabe? Então esse aqui, analisando, e eu até concordo com a minha esposa que foi o pior filme da franquia pra gente. Ele fica até um pouco abaixo do Jurassic World Domínio e também do terceiro filme da trilogia original, que são os piores, ou eram os piores até esse momento, né? Porque esse aqui acabou superando, né, as expectativas. Então, a minha nota para o filme Jurassic World Recomeço, ou Jurassic World Rebirth, você chama do jeito que você quiser, é uma nota 5. Fica só ali na mediocridade, tem só ideias boas, cenas interessantes que são basicamente cenas fazendo referências ao original. Então, é uma nota que condiz com o próprio filme. É um filme medíocre, no maior nome do medíocre possível. E a gente também fez, né, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, a ordem cronológica de Jurassic Park. Se vocês quiserem, a gente também pode fazer uma resenha do filme original. Inclusive, é uma boa ideia, porque a gente fez do Gladiador e deu até que certo. Então, talvez a gente abrace essa ideia, beleza? Jurassic World Rebirth acaba sendo aí uma grande decepção para um amante de dinossauros, basicamente. Com cenas clichês, roteiro muito fraco e, claro, a entrega pior ainda. E bom, então essa basicamente é a minha resenha, análise ou review, né? Você que sabe aí também, de Jurassic World Rebirth, ou Recomeço. Ah, eu fico trocando, porque eu acostumei a falar Rebirth e aí colocar no título de Recomeço. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, assistiu o vídeo até aqui, concorda, discorda, assistiu, não assistiu? Deixa aí nos comentários pra gente. Deixa aquele like, se inscreva no canal e continue aqui com a gente, com a nossa playlist de resenhas de 2025, que está bem legal. E também vou deixar aqui a nossa playlist de ordem cronológica, porque tem muita coisa legal lá, beleza? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e